Olá, pessoal. Boa noite a todos. Em mais esta oportunidade bendita na Casa Espírita Fraternidade de Luz. Boa noite a todos. Acho que já estamos no ar com essa plataforma nova. Olá, boa noite. Oi, Cássia, tudo jóia? Então, estamos mais uma vez aqui. A última vez foi dia 30/8, nós falamos sobre Bem-aventurados os aflitos, e a casinha me passou mais uma atividade, e eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. E a minha proposta de hoje é falarmos um tema que está no nosso Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, falar sobre o Consolador Prometido, o item 3 e 4, onde Kardec coloca para nós essa mensagem que nos alenta o coração, mas nos traz bastante responsabilidades. E eu gostaria de começar essa palestra, essa nossa conversa, mostrando para vocês que eu tenho uma memória muito boa, mas muito boa mesmo. Eu me lembro exatamente quando eu me tornei espírita. Deixa eu ver aqui na minha memória, de um livro que eu adquiri pela primeira vez. É um livro que eu adquiri no dia 30/12/87. Eu paguei R$ 112, cruzados novos, não reais. Esse livro se chama A Justiça Divina. E o que tem a ver esse livro com o tema O Consolador Prometido? Ele tem tudo a ver com o Consolador Prometido, e eu vou explicar por quê. Eu entendo que ele é um percentual dessa promessa do Cristo e que foi tangibilizada através de Allan Kardec, quando ele publicou o Livro dos Espíritos em 1858. E aí, na sequência, outras publicações que foram vindo mostram para nós que esse Consolador prometido por Jesus, ele se tangibilizou. E para que a gente lembre um pouquinho sobre essa promessa do Cristo, antes disso, eu vou fazer a nossa prece de início, e aí eu volto, que eu me antecipei um pouco no processo, tá bom? Então vamos rapidamente fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo e Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade sagrada e bendita da vida, rogando à espiritualidade amiga, ao Espírito de verdade, que possa me auxiliar, que possa me intuir nas palavras de vida eterna desta noite. Que os bons espíritos que nos assistem a cada um de nós possam comungar num mesmo pensamento, num pensamento para que nós possamos refletir e crescer diante dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, que as tuas luzes se façam e que nós possamos, Senhor, através da nossa voz, levar aos nossos corações um alento, uma consolação, uma palavra de conforto. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu desligar meu som. Então, como eu disse a vocês, eu me tornei espírita, eu me lembro perfeitamente disso, foi quando eu passei na livraria da Federação Espírita aqui em São Paulo, passei em frente e algo me levou lá para dentro. E ali eu escolhi esse livro e li na contracapa, descobri que tinha um cara chamado Chico Xavier,
que tinha um espírito chamado Emmanuel, e descobri Allan Kardec através de 82 questões que foram formuladas no ano de 1962 na Casa Espírita da Prece, através de perguntas e respostas aos espíritos nos estudos que Chico Xavier fazia com relação ao livro Céu e Inferno. Tá? Então eu comecei basicamente em um livro que não peguei o começo, que foi o Livro dos Espíritos. Eu busquei um pouquinho mais. Foi a minha entrada pela porta dos fundos do Espiritismo. E esse livro me conduziu de tal forma que hoje, amarelado que ele está, totalmente caído em suas folhas, e fazendo os estudos para esta palestra, eu entendi ali que o Consolador prometido ele está presente. O Espírito de verdade, que nas palavras de João o Evangelista, viria nos fazer lembrar tudo aquilo que o Cristo havia dito e falar todas as coisas que ele não pôde falar naquela época, tudo me mostra e indica, não só para mim, mas que para todos vocês, que esse Consolador prometido é o Espiritismo. Porque há 2000 anos atrás, vamos relembrar, na passagem de Cristo, nós lidávamos com uma sociedade humana muito atrasada. Muitos nossos irmãos naquela época tinham encarnações compulsórias porque eles não conseguiam atinar, raciocinar a destinação da vida. Não conseguiam atinar sobre o que é certo, o que é errado, né? Então, o Cristo não tinha condições didáticas para trazer ensinamentos tão fortes para um povo tão endurecido que precisava que o tempo trabalhasse aquelas almas para que aquelas almas compreendessem o que eles estariam ouvindo no porvir. E o porvir é agora, é o momento que nós estamos. E falar do Consolador prometido é lembrar do Espírito de verdade que o Cristo fala. Não é o Espírito da verdade, mas o Espírito de verdade. O Espírito que vem trazer as informações que estão estruturadas no concerto da vida, dos universos, a qual Deus é o mandatário, a qual Deus é soberanamente justo, bom e compreende todos os processos que podem levar as criaturas a uma elevação, a um conhecimento de si mesmo e do universo, a fim de que nós possamos ter o que eu vou dizer de encarnações melhores, sem essas encarnações que nós estávamos e ainda estamos vivendo de baixo teor vibratório. Muitos de nós já têm esse conhecimento através da doutrina dos espíritos, já estudou muito o Pentateuco, mas também ainda nós caímos porque nós nos esquecemos um pouco das promessas do Cristo. Eu queria relembrar que logo no início do capítulo, vou pegar um pouquinho a minha cola para que a gente possa fazer isso junto, no primeiro item desse capítulo, Kardec coloca lá a passagem de João Evangelista, que é o capítulo 14, versículos 15, 16 e 26. E João Evangelista fala para nós da seguinte forma: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele falou isso há 2000 anos atrás, mas essa palavra é para nós. Então, se me amais, não é o Reginaldo, mas ao Cristo, guardai os meus mandamentos. Daquela época para cá, nas diversas idas e vindas, compreendam idas e vindas como: perdi o corpo físico, ganhei um corpo físico. Perdi o corpo físico, ganhei um corpo físico. Perdi outra vez, ganhei outra vez. Nas diversas passagens que nós estamos falando da reencarnação, nós fomos relembrando os postulados do Cristo. Na carne, fora da carne, planejamos, voltamos, falhamos, evoluímos um pouquinho, voltamos de novo, evoluímos mais um pouquinho, aprendemos um pouco mais
e compreendemos esse Cristo. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. Como viemos, como estamos ouvindo nesse momento uma palavra focada com a doutrina dos Espíritos, é porque essa doutrina, de alguma forma, ela mexe com o nosso pensamento, com o nosso coração. E a figura que está, deixa eu sair daqui um pouquinho, atrás, representa esse homem, esse espírito grandioso, co-criador do planeta Terra, que criou esse celeiro onde estamos todos nós, para que nós evoluíssemos. Então, eu entendo que como nós estamos aqui, nós amamos o Cristo. E nós, de alguma forma, guardamos os seus mandamentos. Não talvez no percentual que nós já deveríamos guardar, mas nós guardamos. Então, vamos seguir. E aí ele prossegue. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos mandará outro Consolador. Então, o Cristo, ele era um Consolador. Consolador do quê? Ele veio complementar os profetas e a lei mosaica. Ele veio dar suavidade a uma lei de justiça e trouxe a lei de amor. E aqueles que ouviram Jesus, se modificaram e entregaram suas vidas em holocausto. Um exemplo que eu sempre falo e vou sempre falar sobre ela é Maria de Madalena, Maria de Magdala, uma mulher que tem um respeito grandioso por ela, pela grandiosidade do trabalho que ela fez e é muitas vezes relegada na história, porque nós não estudamos este evangelho, essa palavra de vida eterna, para compreender muito dos vultos religiosos do passado. E aí, como já percebemos que ele prometeu um outro consolador, ele segue e diz que para que fique eternamente convosco. Eternamente. É uma palavra tão grande, que mostra que não sairá mais de nós. Mas em que momento isso não sairá mais de nós, esses ensinamentos que esse Consolador trará? No momento que nós conseguirmos entender de forma clara e precisa o que precisamos fazer com relação às nossas vidas e na relação que nós temos com o próximo, no respeito que temos que ter com a vida, com a natureza, com o espaço a qual estamos vivendo. E aí ele fecha com 2 pontos. O Espírito de verdade. E aí, em Paris, em 1858, quem não leu, mas já tem um filme maravilhoso que fala sobre a história de Kardec, ele vai acordar o professor Rivail, tirá-lo dos seus estudos, um homem sério, um homem compenetrado, um homem inteligentíssimo e um homem adorável, que vê ali nas mesas girantes, vê ali naquilo que as pessoas em Paris achavam diversão, que havia algo muito mais sério envolvido e buscou esse conhecimento e nos trouxe. E ainda falando dessa passagem de João, eu vou complementar que quando ele fecha no Consolador Prometido, ele bota um ponto ali e continua. A quem o mundo não pode receber. Nós estamos com um pé no mundo e um outro pé fora do mundo. Nós precisamos viver no mundo, mas estar com os 2 pés fora do mundo, entre aspas, para que os ensinamentos do Cristo se façam sentido em nós. Na maioria das vezes, acaba não fazendo sentido, porque o mundo fala muito mais alto e nós paramos de ouvir os ensinamentos do Consolador Prometido. Ponto. E aí ele continua. Porque este mundo, vírgula, na verdade, não vê e nem o conhece. Mas, Regis, nós estamos no mundo, como nós vemos, como nós conhecemos?
Eu não fiz uma brincadeirinha agora? Entra no mundo, sai do mundo, entra no mundo, sai do mundo. Nas diversas etapas de vida encarnatória e de desencarne, nós aprendemos as coisas do mundo, entendemos a relação de dor, de alegria, entendemos que o ato que eu faço pode refletir na vida de uma outra pessoa positiva ou de forma negativa. Saímos do mundo com a bagagem que conquistamos. Muitas vezes levamos flores e frutos, mas também muitas vezes levamos na mala muitas pedras que são, vamos caracterizar, como sofrimentos que causamos a nós mesmos, mas principalmente ao outrem. E aí, porque não vê, é quando nós estamos olhando para o mundo e esquecendo os ensinamentos que estão na bagagem espiritual de cada um de nós, registrada no nosso perispírito, tá? E ratificada no plano espiritual, quando lá aportamos, quando lá vivenciamos e olhamos para trás o resultado das nossas experiências, dos nossos sucessos, mas também dos nossos insucessos. E aí faz sentido novamente a volta para o mundo, para que eu consiga ver e conhecer. Porque aquele só que vê e conhece, só pode conhecer e ver algo que ele compreende. Na maioria das vezes, nós estamos olhando uma coisa e nos falta compreensão. É quase como se estivéssemos olhando, vou fazer uma analogia, tá, gente? O painel de controle de um avião e colocasse a gente lá dentro, o avião está a 11 mil pés, o piloto sumiu e fala para a gente o seguinte, tá vendo esse painel aqui? Ele consegue descer o avião e colocá-lo no chão em segurança, mas é você que vai ter que fazer, você que vai ter que controlar, você tem que saber o que está dizendo em cada um desses controles e colocá-lo no chão. Há 2000 anos atrás, nós não tínhamos condições de entender isso. Então, o Cristo não conseguiria falar isso para a gente. Imagine o desespero numa situação dessa, essa analogia que eu estou fazendo, quando a gente está vendo algo, mas não conhece o que está sendo dito ali. Mas quando eu adentro o mundo, passo por uma escola, adentro um curso de pilotagem, me transformo num piloto profissional. Quando eu bato o olho numa luz vermelha, eu sei que tem alguma coisa errada em determinado lugar. E um procedimento eu tenho que fazer para que o avião volte a funcionar normalmente. Deu para entender? Então, vou continuar. Mas, quanto a vós, conhecereis. Então, esse complemento que ele diz, mas quanto a vós o conhecereis, é porque este processo de entender que aquele painel gigante e aquele mush está ali, me diz o que eu devo fazer, já está presente em mim. Então, a mensagem que o Cristo estava dando há 2000 anos atrás era para cada um de nós também, porque nesse processo evolutivo, nós acrescentamos conhecimentos espirituais que estão dentro de nós e nos capacitam a viver essa existência e sermos os herdeiros dessas informações. Tá bom? Ponto 9, ponto 10 do que eu descrevi aqui. Porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, para todas as situações, para aqueles que já aprenderam e têm essa bagagem, basta perguntar para si mesmo as respostas sobre todas as dificuldades que nós estamos trilhando. A espiritualidade está em nós, pronta a nos atender, a nos socorrer. A nossa consciência consegue buscar dentro de nós as respostas para todas as coisas as quais estamos enfrentando ou vamos enfrentar. Porque dentro do processo de evolução encarnatória, na medida que o meu livre-arbítrio cresce, as informações chegam até mim.
E quando nós embarcamos numa nova encarnação, adentramos o útero de uma mulher através de um relacionamento lindo e maravilhoso entre dois seres e que gera, num ato de amor, as células que vão montar um corpo físico para cada um de nós. Quando nós aportamos aqui, nós viemos com todos os mecanismos necessários para vencer. Então, essa promessa do Cristo está muito atrelada a esse conhecimento intrínseco que está dentro de cada um de nós. Mas o Consolador, vou continuar, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, de tudo que eu falei até esse momento, esse Santo Espírito, que é o Espírito de verdade, que é a pleiade de espíritos superiores, que ensinará todas as coisas, eles vieram. E um pedaço dele está aqui na minha casa, através desse livro que eu falei para vocês. Que eu fui chamado a conhecê-lo e me cativou no dia 30/12/87, 20 anos após a minha encarnação. 5 anos antes da minha encarnação, esse livro foi constituído por Chico Xavier, pela pleiade de espíritos superiores, através que Emmanuel representa este Consolador prometido, este Espírito de verdade, este Santo Espírito. E aí, puxa, logo na sequência, um outro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que também traz o conhecimento que faz com que nós tenhamos consistência na nossa forma de viver, para agir com ética, com transparência, com respeito, com justiça. Aí tem o ponto de que muitas vezes nós ainda não estamos vivendo 100% de todos os processos que deveríamos, é porque ainda nos falta, talvez, mais informações e esse conhecimento e essa informação se transformar em conhecimento. E, na sequência, esse conhecimento se transformar em sabedoria. Porque aí, quando ela se transformar em sabedoria, ela se transforma em ação. Então, nós estamos caminhando para esse processo de conhecimento, de ter a informação, transformá-la em conhecimento. Na sequência, esse conhecimento ser transformado em sabedoria para que ele possa ser a ação do nosso dia a dia. E todos nós ainda trabalhamos com muita dificuldade de acordo com a nossa caminhada espiritual. Tá bom? E aí o Cristo fala mais adiante que também virá a voz para vos relembrar, né? Então, é natural que nós olhemos para o mundo e percebamos que na confusão que está hoje, a maioria de nós esqueceu. E é preciso relembrar. Por isso que os livros estão aí. Por isso que as milhares de casas espíritas estão aí. Por isso que as milhares de casas dos nossos irmãos evangélicos protestantes estão aí. Por isso que as milhares de igrejas católicas também estão aí. Porque cada aluno tem a escola necessária que precisa para relembrar os postulados do Cristo. Mas nós entendemos que a doutrina espírita traz um laço, um pêndulo, um conjunto de conhecimentos para ajudar não só aqueles que levantaram a bandeira kardeciana, abriram centros espíritas nos diversos rincões desse país, mas para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos. O respeito a todas as religiões, a todas as religiões sinceras que professam o Cristo
E aquelas que não o conhecem também passam pelo conhecimento da sua estrutura, porque ao desencarnar, tomam conhecimento dessa estrutura crística que comanda o planeta. E ao tomar conhecimento, voltam para as suas religiões com os objetivos necessários para o seu processo evolutivo. Nem todos deverão vir espíritas. Cada um tem a sua seara, a sua enxada, as suas ferramentas para o processo de crescimento da humanidade, para que no final o Cristo faça um feixe, um conjunto e busque aqueles que já conseguiram fazer com que esse mundo melhore. É interessante entender que o mundo não haverá perdas dentro do processo evolutivo do nosso planeta, mas haverá exclusões dentro do processo evolutivo do nosso planeta, porque o Consolador Prometido esclarece os pontos que João Evangelista coloca no Apocalipse. O Consolador Prometido esclarece os postulados que Isaías, o grande profeta, trouxe e indica claramente a vinda de Jesus, indica claramente o momento presente a qual estamos passando agora e que ele iria acontecer, né? E que cada um de nós tem a sua responsabilidade pelo estado evolutivo do planeta, porque nessas idas e vindas, nós plantamos joio. Nós plantamos trigo, sim, mas o joio que nós plantamos é de nossa responsabilidade. Os espinhos que nós plantamos, colocamos no caminho de outras criaturas, num tempo que nós não tínhamos conhecimento o suficiente, é nossa responsabilidade. E hoje o planeta está como está, em virtude de alguns desvios que muitos de nós fizemos por invigilância, por falta de conhecimento. E que, cedo ou tarde, cada um de nós tem que buscar a resposta e e refazer a estrada e ajudar aqueles que estão atrasados. Então, quando os sofrimentos surgem em nossas vidas, o Consolador Prometido, através dos ensinamentos que foram tangibilizados nos livros, mas também através do trabalho que as casas religiosas, e em especial as casas espíritas, nos propiciam, mostram para cada um de nós que é um caminho de evolução, que é um caminho que vai nos levar a um conhecimento, a uma sabedoria que vai nos preservar do sofrimento. Se estamos ainda sofrendo diante das divergências ou dificuldades que o mundo está apresentando, é porque ainda nos falta sabedoria. E se nós conseguimos entender a lógica do universo, que há um Deus criador, justo e bom, conduzindo tudo, e que esse barco não está furado, nós devemos atribuir que nos falta o entendimento do processo, que esse painel de um avião está colocado à nossa frente e estão com todos os botões que possam nos colocar em segurança no solo. Mas, como nos falta conhecimento, nós não estamos usando-os como deveríamos. Então, para usar, meus irmãos, primeira situação, espírita, amai-vos. Nós precisamos nos amar mais para auxiliar aquele que menos conhecimento tem. Mas se também nos falta sabedoria, conhecimento, espírita, instruí-vos. O Consolador Prometido já nos trouxe conhecimento suficiente para mudar-nos de patamar. Agora cabe a nós buscar nos diversos livros que estão escritos, nas casas religiosas que estão abertas e que têm espíritos que podem nos ajudar, sejam eles médiuns, sejam eles pastores, sejam eles padres, sejam eles xamã, sejam eles o que sejam. Se o bem está impregnado, se as palavras nos mostram que o caminho
bate com o caminho que o Cristo está direcionando a nós há mais de 2000 anos, então significa que é um caminho correto a ser seguido. Se há divergências dos postulados que o Cristo nos trouxe, esse caminho tem que ser repensado. E se nós buscarmos internamente em nós, a resposta nós vamos encontrar. Pedindo com fé, nos resguardando e conversando com Cristo. Me ajuda a entender este ponto, Senhor. A resposta vai vir. E para conversar com Deus, tire todas as arestas. Fale com simplicidade. Busque o conhecimento. Bata nas portas. Batei e as portas se abrirão. E o conhecimento nos preservará. Irmãos, meu tempo está passando, já passou, mas nós estamos no final, num mês que é o mês reservado ao suicídio, a essa doença que está varrendo o coração de muitos de nós. E nós estamos diante de um grande oceano que nos dá de mãos cheias as respostas para todas as coisas, e nós estamos nos desesperando. Procuremos no Evangelho a resposta. Se não acharmos por conta própria, procuremos ajuda para que outros possam vir e nos dar a mão para continuarmos seguindo o nosso caminho. E se mesmo assim estivermos prostrados ao chão, sempre haverá uma mão a nos levantar, a nos pegar no colo, a nos atar as nossas feridas e fazer com que a gente possa seguir o caminho. Eu espero ter conseguido passar para vocês uma mensagem que leve um alento ao coração de cada um de vocês, que vocês possam passar nesse dia, nessa noite, ter boas reflexões, buscar em Jesus resposta caso haja alguma dificuldade ou dúvida, algum problema em suas vidas, porque essa resposta virá e o Cristo fará prevalecer. Eu gostaria de fazer as preces de encerramento, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo e Senhor, ao Espírito de verdade, ao Consolador prometido, que possa interceder em nossas vidas, que possa abençoar a nossa caminhada, em primeiro lugar, fluidificando as águas de nossa casa, colocando nessas águas um remédio santo, bendito e salutar, que venha fazer bem aos nossos corpos físicos e aos nossos corpos espirituais, para que, ao tomarmos dessa água, ela venha fazer bem não só ao nosso corpo físico, mas principalmente ao nosso corpo espiritual, trazendo a cada um de nós o equilíbrio, a serenidade, para que possamos prosseguir. E ao fazer isso, eu sempre lembro de minha mãe, da Ave Maria, que ela colocava um copo do lado do rádio que tocava a Ave Maria na minha infância. E prosseguindo, vamos elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso mais uma vez, pedindo a Ele por toda a humanidade, através das vibrações, vibrando por todos aqueles que padecem de dores e sofrimento. Em especial, aqueles que perderam suas vidas ou aqueles que tiraram inadvertidamente suas vidas, achando que conseguiriam se libertar das dores deste mundo. Vibrando por aqueles, então, que estão nos umbrais, nas trevas e no vale dos suicidas, para que Maria Santíssima e os bons espíritos possam até lá adentrar. Levar uma luz a esses espíritos, para que lá eles possam identificar os seus próprios erros e subir de volta a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele perdão pelos erros cometidos e uma oportunidade nova para prosseguir em suas vidas, buscando o crescimento. Vamos pensar também e pensar muito
no momento presente a qual passamos na nossa humanidade, dessas dificuldades de todos os gêneros que estamos passando, para que tenhamos fortalecimento, para que as famílias possam se fortalecer, para que todos possamos compreender a palavra do outro, para que os médicos possam buscar a cura para essa doença que nos colocou trancados dentro de nossas casas e amedrontou os nossos corações, para que os nossos governantes tenham serenidade e possam também ser abençoados, protegidos e amparados, para que eles possam pensar com serenidade e justiça, para que o Cristo coloque a mão em todas as decisões no mundo todo. Para que a paz possa reinar não só em nossas casas individualmente, mas em todas as casas, para que esse amor e essa justiça e essa tranquilidade possa refletir no nosso dia a dia. Pai amado, Pai bendito, nós pedimos finalmente por cada um de nós, por nossas vidas individuais, por nossas casas, por nossos familiares, e que seu amor bendito possa nos abençoar, possa prosseguir conosco no nosso dia a dia, e que numa nova oportunidade nós possamos estar aqui, Senhor, para levar a sua palavra do Consolador prometido ao coração e mentes dos nossos irmãos e ao nosso próprio, que também carece de misericórdia e de entendimento. Que o vosso amor e a vossa luz esteja com todos nós, não só por hoje, mas por todo sempre. Muita paz a todos e obrigado pela misericórdia de me ouvir nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Muito obrigado.